Boa tarde, turminha do segundo IF, tudo bem aí? Descansaram bastante aí na última semana? Como é que foi? Deu para dar uma desestressada? Bom, eu consegui conversar com alguns de vocês que estavam com algumas atividades pendentes, né? Estou vendo alguns alunos aqui que já tinha um tempinho que eu não via na aula, né? Isso é bacana, eu gosto quando eu vejo vocês aí, né? Espero que vocês tenham acompanhando aí os últimos desdobramentos aí das nossas ações, né? Aproveito aqui para agradecer a Júlia e ao Igor pela força que eles têm dado aí nessa comunicação com vocês, tá? E falar que a gente está à disposição aí, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, que vocês nos procurem, tá? Que a gente vai acertando, tá bom? Imagino que aí em Três Corações deve estar bem frio, né? E nas cidades aí que vocês moram também, Cambuquira, São Tomé, São Bento. Cuidado, gente. Então, fica esperto aí, tá bom? Tá morno? Não, aqui vamos para estar frio aí, deve estar gelado. Eu tô aqui no sol hoje, de meia. Tá complicado. Gente, essa aula de hoje, eu vou começar ela. Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês como que vai ficar a ideia nossa aqui, né, em termos dessa terceira fase que a gente está chamando de atividades remotas, tá? Se por acaso o meu áudio cortar ou ficar baixo, vocês me falem, puxa a minha orelha aí, porque às vezes vocês sabem que corta, tá? Depois, a gente vai conversar um pouquinho, porque aí vocês vão entender que essa semana a minha disciplina é para ser uma disciplina, um conteúdo de revisão, tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com revisão. E o que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Então, vocês devem estar vendo aí a tela do meu computador, né, mais ou menos dividida aí com vocês, certo? Deve estar dando para acompanhar. Beleza, então, Marcelo, vamos lá. Nós atualizamos algumas coisas aqui hoje, tá? Primeiro aqui, orientações para os estudantes e familiares da fase 3. É aquele documento que provavelmente já chegou no grupo de vocês, né? Mas é aquele documento que a gente tem feito um resumo do que nós vamos trabalhar, tá? E aqui embaixo, Planejamento Acadêmico 2020. É uma versão completa desse documento, tá? De tudo que a gente tem pensado, planejado, discutido para ser feito nesse ano, tá? Conforme a gente apresentou na semana passada para vocês. Se eu não estiver enganado, foi numa terça-feira à tarde, tá? E aí tem todos os detalhes, aquilo que a gente está pensando e tudo mais, para cada modalidade de curso, tá? E deixando bem claro que isso aqui, gente, é uma previsão, tá? Que a qualquer momento que o cenário coronavírus mudar, né, que a gente tiver algum tipo de mudança, a gente vai poder, tá, fazer algum tipo de alteração, tá, nesse planejamento. Mas foi só no sentido da gente ter um norte, tá, para o nosso ano como um todo, ver o que a gente conseguiria fazer, de que forma a gente conseguiria trabalhar, tá? Então, tá aí, tá compartilhado com vocês, de novo aqui naquele portal, tá? Onde ficam os guias de estudo de vocês, para que vocês, as famílias, tá? Vocês possam estar acompanhando e entendendo tudo que a gente tá fazendo, tá? Não é uma coisa amarrada, tá? De maneira alguma, é uma coisa bem, tá? Bem flexível aí, que a gente vai acompanhando, tá? Porque, de novo, primeira coisa é a saúde, né? De vocês, de todo mundo, para depois a gente pensar em voltar, né, presencialmente. Tinha um errinho ali, deixa eu já corrigir de uma vez. Alandes, acho que não só você, tá? Todo mundo, né? Entre nós servidores, consenso. Nossa, como que faz falta aquele encontro, aquele momento, né? Mas, né, a gente tem que ter paciência. Então, gente, isso aqui tá lá disponível para vocês, tá? E um resumão aqui, o que a gente tem, tá? Primeira coisa, a ideia é que as atividades remotas, se tudo acontecer, o cenário corona estiver desse jeito, é que a gente estenda elas até o início de julho, até 3 de julho, tá? A gente vai ter umas férias aí de 2 semanas e depois a gente volta, se Deus quiser, presencial para fazer a parte prática, o que for necessário aí dentro, tá bom? Então aqui tem explicando, tá? Como que vai ser o fechamento do primeiro bimestre, tá? As notas vão ser lançadas até o dia 17 de maio, ok? No SWAP Edu, as atividades remotas, e aí vem um primeiro ponto que a gente tem.
Essa terceira fase, nossa, a gente vai trabalhar com blocos, tá? Blocos de estudos. O que seriam isso? É justamente para tentar corrigir uma das coisas que vocês sempre apontam, né? Que tem muito conteúdo e tudo mais. Então, a gente combinou o seguinte, a gente dividiu as disciplinas em 2 blocos, tá? A e B, e aí a gente vai trabalhar... Alanis, deixa eu ver sua pergunta. Mesmo se o corona tiver casa, etc., ainda assim a previsão é de 3 dias. Alan, se o cenário corona melhorar, né, surgir uma saída, uma vacina, um remédio, um tratamento aí, e todos os órgãos de saúde liberarem, concordarem, a gente pode voltar antes, tá? Mas, pelo que a gente acompanha aí, escolas vão demorar a voltar mesmo, tá? Então, a gente tende a ficar para julho mesmo, tá? Agora, mesma coisa vale... Sim, na verdade, tem mais de 100 vacinas aí sendo testadas, né? Então... a gente vai ter que acompanhar isso dia a dia, né, semana a semana, né, torcer para que a gente tenha uma diminuição aí, né, porque no Brasil ainda é crescente, né, a curva é crescente, e a gente vai voltar só com segurança, tá, gente? Antes de tudo, é a saúde de vocês, nossa, das famílias, é o mais importante, tá? Então, voltando aqui, a gente vai trabalhar com blocos, tá? Então, o que é a ideia? Parte das disciplinas, metade delas vão trabalhar com conteúdo uma semana, revisão na outra. E a outra parte, o outro bloco, trabalha com revisão e conteúdo. Então, assim, a gente imagina que vocês não ficam sem contato com as disciplinas por um longo tempo e que também vai dar uma amenizada na quantidade de disciplinas que vocês vão ter de conteúdo por semana. Então, assim, é uma ideia, tá? Todos os professores aprovaram isso aqui, concordaram com o formato. Então, a gente vai seguir, tá? Da minha parte, Bruno, eu fiquei no bloco B aqui nas minhas disciplinas, então vocês podem ver que a linguagem de programação 1, né, junto com banco de dados, filosofia, sociologia, história, educação física, biologia e física. Então, a gente vai seguir esse cronograma aqui. Então, essa semana aqui, de 11 a 15, eu vou trabalhar com vocês uma revisão de alguma coisa que a gente já viu. Semana que vem, conteúdo. Então, semana que vem a gente vai falar de encapsulamento. Na outra semana, a gente faz uma revisão desse conteúdo. E aí a gente vai, assim, até julho. Beleza? Então, a gente vai fazer um teste, vamos ver se vai funcionar, como que vai ser, vocês vão dando um feedback para nós, tá? Se está funcionando. Diga, Alanis. Projetos integradores, Alanis, a gente conversou sobre isso também. Todo mundo vai tentar fazer alguma atividade remotamente dos projetos integradores, inclusive o pessoal da Horta, tá? O Edilson está organizando lá, vai passar algumas atividades remotas para vocês. Mas os projetos integradores, o Carlos até brincou que era para fazer Fazenda Feliz lá, né? Então, assim, mas o Edilson vai organizar algum tipo de atividade com o pessoal que é da Horta, que, sim, é dos nossos projetos integradores, o mais complicado de fazer remoto é realmente a Fazenda. Desculpa, vocês falam tanto Fazenda, é a Horta, né? Os outros a gente vai seguindo, né? Então, assim, o Edilson vai estar passando. O que pode acontecer, Alanis e os demais, é que talvez... as notas não sejam fechadas agora até o dia 17, tá? Porque alguns projetos ficaram meio parados, né? Foi bem tranquilo, não teve muito como a gente adaptar, mas agora, como a gente já tem esse cenário que vai demorar um pouquinho mais, então eles vão acontecer, tá? E aí, para vocês que é a primeira vez que estão fazendo projeto integrador, vale lembrar que projeto integrador é uma disciplina, tá, gente? Então, assim, importante que vocês participem, né? E o legal do projeto é que é uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Vocês vão estar aprendendo um monte de coisa aí. O do Carlão já está rodando, já fizeram bastante coisa, né? Acho que é o mais adiantado. O pessoal do clube de leitura também, acho que já está no segundo ou no terceiro livro. Então, é bem válido. Boa pergunta, tá, Alanis? Diga, Júlia. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone para falar, pode, viu? Júlia? Ô, Júlia, é o seguinte, a gente vai trabalhar, a gente chamou de um sistema de blocos, tá? Não vai atrasar as matérias não, tá, Júlia? A gente vai, na verdade, dar um tempo maior para vocês assimilarem os conteúdos. Essa que é a proposta, certo? Então, os professores vão ver qual o conteúdo que melhor se encaixa nesse momento de atividade remota, tá? Então, em cada disciplina vai ter essa revisão, né, do plano de ensino, ver qual que é o melhor conteúdo que encaixa aqui, né, que dá para trabalhar, e aí a gente vai trabalhar com, digamos assim, um ciclo de 15 dias, tá?
conteúdo, revisão, conteúdo, revisão. Muitos professores já faziam isso, tá? Presencialmente e tudo mais, né? De trabalhar com lista de atividade, com lista de exercício, com correção. Então, vai ser nesse sentido, tá? Essa que é a ideia, tá? Mas, de novo, a gente vai fazer um teste, né? Se a gente vê que não está funcionando, é porque, assim, da maioria das reclamações é que tem muito conteúdo, que tinha muito conteúdo junto e tudo mais, então a gente entende que pode ser uma alternativa, tá? Mas, de novo, a gente está sujeito a erro, né? Então a gente vai tentar fazer desse formato. Então tá bom, show de bola. A gente espera que fique mais tranquilo, né? Igual eu na minha disciplina, na semana que tiver conteúdo, vou passar conteúdo novo, tudo mais, vou deixar uma atividade. Na semana seguinte a gente faz correção, né? A gente trabalha de uma forma mais tranquila, mais uma revisão e tudo mais, tá? Então, assim, com vocês, a minha ideia é que as aulas sejam sempre na segunda, esse horário, 1 hora. Agora, se ficar ruim para vocês preferirem às 14, vocês me falam que a gente vai mudando também, tá? Mas a minha ideia é toda semana ter um encontro com vocês esse horário, na segunda à tarde e tal, que aí a gente faz ou a revisão ou faz a correção e tal. Isso vai estar tranquilo, acho que é uma boa. Então, gente, isso é uma coisa que mudou, os blocos, tá? Então, aqui tem de todas as turmas, é bom que vocês ajudam a divulgar isso para os colegas, tá? A gente também colocou para vocês integrado, né? A quarta-feira vai ser um dia sem atividade síncrona, tá? Então, os professores, a princípio, não vão marcar atividades na quarta-feira, tá? Por quê? Para vocês terem um dia aí para participar de horário de atendimento dos professores, para vocês terem um dia de fazer algum tipo de atividade, de reunir uma equipe que está trabalhando em conjunto. Então, a ideia não é que vocês fiquem à toa esse dia, mas que vocês tenham um dia para vocês montarem uma agenda de vocês, tá? Então, a quarta-feira do integrado e a sexta-feira do subsequente, tá? Vão ser dias sem aulas. De novo, subsequente é o pessoal que estuda à noite, tá? Nós temos 5 turmas. Das 5 turmas, 3 já não tinham aula presencial na sexta-feira. Então, a gente tá só mantendo, expandindo para as outras 2 turmas, tá? Pode ler um livro importante, né? Eu, inclusive, tem mais algumas opções para vocês ler livros aí da minha disciplina, né? Pode acabar de fazer o curso Round to Learning, que é muito bom, diga-se de passagem. A Isabela tem um ponto extra comigo, eu não esqueci, só que eu acho que a Isabela tirou um notão que não tem nem jeito de dar ponto extra, né? Então, paciência. Fica para o semestre que vem, tá, Isabela? Para o bimestre que vem, Isabela, você me lembra. Pessoal, outra coisa, para você também, a gente está combinando de dar no máximo 4 atividades síncronas, tá? Por dia. Esse realmente pode ter uma quinta, tá? Mas a princípio são só 4, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? E os professores vão distribuir pontos, tá, nesse período remoto. E aí vai ficar a critério de cada professor, de distribuir entre 2 e 5 pontos, tá? Enquanto a gente estiver trabalhando remotamente. Tem alguém com o microfone aberto. Tá? Então, essa distribuição de pontos os professores vão fazer, tá? E, se Deus quiser, a gente consegue voltar. Aí tem explicaçãozinha aqui, o pessoal do site está ajudando. Vocês precisam de acessar o guia de estudo, tá? Muito importante que vocês acessem o guia de estudo. Tá? Agora tem os monitores aí para dar uma força e tudo mais, mas não deixem de acessar, tá? Os estágios estão suspensos, tá? A gente deu uma flexibilizada nos estágios para quem está no último ano do curso, tá? Mas para vocês, por enquanto, segue suspenso. A Alana já perguntou dos pré-integradores, então já está aqui. Projeto de pesquisa de extensão, a princípio, está suspenso, tá? A não ser uma coisa que seja possível fazer remoto. Livro emprestado na biblioteca, calma, não tem preocupação. Férias, tá? E aí, gente, tem uns links aqui que vocês podem estar acompanhando, tá? Então, isso aí é um resumo do que a gente vai passar aí pela frente, tá? Mas eu acho que o principal ponto aqui são os blocos, tá? Para vocês terem essa ciência aí, e aí para vocês entenderem que essa semana, na minha disciplina aqui com vocês, tá? É uma semana de revisão, de recuperação, tá? Na semana passada, eu corri atrás do pessoal que não tinha entregado atividades e tudo mais, tá? Importante que vocês, né, façam um levantamento de vocês também, vejam o que vocês perderam de todas as disciplinas e corram atrás dos professores também, tá? Todos os professores estão bem tranquilos, bem cientes aí de que eles vão poder dar uma flexibilizada, tá bom? Então, gente, isso é o que eu tinha para passar no primeiro momento, tá? Agora, o que mais que a gente tem? Distribuição de ponto do segundo bimestre, da minha disciplina, tá? O que eu pensei em fazer foi o seguinte,
Dois pontos que eu já sempre dou, né, aqueles 2 pontos de engajamento, de participação, de organização, tá? Esse aqui, a gente vai fazer uma autoavaliação, essa é a minha ideia. 2 pontos para o livro, então vocês já tinham, se eu não estiver enganado, oito títulos que vocês poderiam ler, eu passei mais alguns aí, até com os e-books para vocês, tá? O Igor deve ter encaminhado aí para vocês, então, isso aqui seria a resenha do livro, tá? Vai ser via formulário a princípio, tá? E aí eu consigo liberar rápido aquelas pessoas que já leram, já fazem, aquelas que forem ler nas férias e tudo mais, vão fazer mais na frente, tá? E aí a minha ideia é passar 2 listas de exercícios para vocês, tá? Cada uma valendo 3 pontos. Uma para ser entregue enquanto a gente estiver trabalhando com atividades remotas, e a segunda, tá? Enquanto a gente já tiver voltado a trabalhar presencialmente, tá? Então, essa aqui é a minha ideia. E aqui vocês vão poder fazer em dupla ou em trio, tá? E aí a única coisa que eu peço é que, como a gente sabe que algumas pessoas estão sem computador em casa, né? Estão com mais dificuldade por causa de NetBeans, do Java, que vocês tentem montar duplas, trios, mesclando isso. Aquela pessoa que tem um computador, que tem condição de fazer um trabalho mais corretinho, né, verificando tudo, e outra pessoa que talvez vai acompanhar pelo celular, né, se vocês vão fazer junto numa webconferência, alguma coisa assim, né? Então, esse é o sentido. Um livro, tá, Igor? No mínimo um livro, tá? E aí eu vou pedir a resenha do livro, beleza? Pode ler, Alan, sem problema não. Pode ler quando você quiser. Fique à vontade. Alan, pô, já estou dando 2 pontos, né? Vamos devagarinho, né? Vamos pensar, tá? Ô Vinícius, Abrão, eu vou montar um formulário com algumas perguntas orientativas, tá? E vou passar para vocês, tá? Aí vocês vão responder lá, colocando o nome, tranquilo, não tem problema não. Nome, qual livro que leu e algumas perguntas, tá? Não, sim, gente, eu não montei o formulário ainda porque eu estou conversando com vocês se a gente fecha a distribuição de pontos desse jeito aqui. Se vocês falarem que tá bom, né? Hoje, amanhã já está liberado lá para vocês. Né, os livros, o Igor já deve ter passado aí, né, os e-books que eu passei, algumas pessoas, acho que o Carlos tinha ficado com o livro, né, isso aí não tem problema, não, isso é tranquilo, tá? E, de novo, gente, essa parte aqui do livro, ele vai ficar aberto até agosto, tá? Então, se vocês fizerem agora, melhor para vocês. Se vocês deixarem mais para frente, pode ficar mais apertado, né? E 2 listas de exercícios, tá? Que aí vocês vão poder fazer em equipe. Ah, devolveu, Carlos? Então deu sorte. Aí está tranquilo. Então, gente, podemos fechar essa distribuição de pontos? É por aí mesmo? Quem não concordar, por favor, que se manifeste no chat ou que abra o microfone. Beleza, então. A Lana está falando em nome de todo mundo. Então tá bom. Então, beleza, isso aqui é o que nós vamos estar trabalhando, tá? Show de bola. Vamos lá agora, né, para a nossa revisão de conteúdo, coisa que eu preciso que vocês estejam bem alinhados aí para a gente entrar no nosso próximo assunto, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui, tá? O próximo assunto que a gente vai trabalhar em Java é encapsulamento, tá? Eu já falei de encapsulamento, até presencialmente alguém me perguntou o que era encapsulamento, entre um dos pilares lá. Então, o próximo assunto que a gente vai tratar é como fazer encapsulamento. E vocês vão ver que encapsulamento é muito mais difícil a palavra do que realmente fazer uma classe encapsulada, tá? O encapsulamento aqui, gente, ele nada mais é do que uma questão de segurança, tá? Proteção. Mas a gente vai ver isso na semana que vem, vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente vê isso aqui, para a gente realmente ver aí em uma semana no máximo. Aprendendo a mexer nesses negocinhos do Paint aqui, eu tô ficando fera agora nesse negócio. Só aprendi a diminuir ele ainda um pouquinho, mas vai melhorando. Aí, certo? Então, a gente vai trabalhar isso, tá bom? E aí, o que eu preciso que vocês entendam, tá? Neste momento, tá? Primeira coisa, modificador de acesso, tá? Se alguém ainda tem dúvida em relação ao modificador de acesso, é muito importante que isso fique bem claro para vocês.
Entre os modificadores de acesso que nós temos, e aí a gente já fez até pesquisa sobre isso, era, né, public, private, né, o default, o package e o protected. Basicamente, o que nós mais vamos utilizar nesse momento são esses dois aqui, tá? Private. Public, modificador de acesso público, significa que a classe ou o atributo ou um método, ele é acessível a todas as outras classes dentro do projeto, tá? Private, aqui é private, significa que esse atributo, essa classe, esse método só é acessível dentro da própria classe, tá? Então, basicamente, a gente fica aqui. Ou todo mundo acessa, public, ou apenas a classe acessa, private, tá? Default ou package significa que todo mundo que tiver, todas as classes que estiverem no mesmo pacote, acessam. Vocês já criaram um pacote, vocês sabem que pacote é como se fosse uma pasta do Windows, né, do seu sistema operacional, para você armazenar as classes. E protected, todo mundo que herda. Como a gente não estudou herança, preocupa com protected por enquanto não. Na hora que a gente for estudar herança, vocês podem até usar. Mas vocês vão ver que na prática, 99% dos casos, public e private, public e private. Tá? Então, em relação ao modificador de acesso, tem alguma dúvida, gente? Eu perdi o chat aqui. Deixa eu tentar relocalizá-lo aqui. Pronto. Repito, Alanis, tranquilo. Tá? Vou repetir, inclusive, mostrando aqui. Vai ficar muito pequenininho. Pera aí, Alanis, deixa eu só achar um tamanho aqui. Que o print é ótimo para você dar zoom nele. Eu vou aumentar aqui, vou ficar sem chat, tá, gente? Então, se alguém falar alguma coisa, abre o microfone aí e me pergunte. Alanis, modificadores de acesso. De novo, são palavrinhas reservadas do Java, tá? Para garantir que alguma classe, método, uma classe, algum atributo ou algum método é acessível, tá? Quem pode acessar cada um desses itens? Então, a gente tem 4 modificadores de acesso padrão, tá? Public, Private, Default, Package e Protected, tá? Public significa que ele é público, que todo mundo vai poder acessar, que todo mundo vai poder visualizar. Então, quando a gente cria uma classe, normalmente as nossas classes são públicas, tá? Significa que ela pode ser acessível em qualquer outra classe que a gente tiver no nosso projeto, beleza? Mesma coisa vale aqui para o nosso atributo organização. Então, a gente tem aqui, ó, public, certo? Significa que ele é acessível. Então, quando a gente tem um modificador de acesso público, repara que agora a gente está em outra classe. A gente veio aqui para a classe Bolsa de Valores. Essa classe Bolsa de Valores tem o método main, certo? O método main é público, tá? Método main tem que ser público, tá? Até porque é padrão, certo? Repara o que a gente faz aqui nesse método main. Vou mudar de cor aqui. Primeira coisa, a gente acessa a nossa classe ação. Repara que a nossa classe ação é a de cá, certo? Repara que não dá erro, tá? Nós estamos em outra classe, então aqui está dividido, né? Nós estamos em outra classe, mas a gente consegue acessar a ação tranquilamente. Por quê? Porque ela é pública, tá? Beleza? Até aqui, Alanis. Deixa eu abrir o chat para eu ver. Alanis, até aqui está tranquilo? Então, tá bom. Então, em relação a public, significa isso, tá? Outro exemplo, a gente tem um atributo aqui que é organização. Toda ação da Bolsa de Valores, aqui a ação é Bolsa de Valores, tá? Toda ação da Bolsa de Valores, ela pertence a uma organização, uma empresa. É uma característica, é um atributo dela. Então, essa ação que a gente está criando aqui, o objeto, então a gente criou um objeto aqui, certo? E essa organização que nós estamos criando é o Itaú, tá? A ação que a gente está trabalhando é do Itaú. Repare que na hora que a gente colocou A, que é a nossa variável, A.organização, acessou e a gente colocou o Itaú, sem problemas. Por quê? Organização tem um modificador de acesso público, certo? Então, a partir do momento que está public aqui, tranquilamente a gente acessar de cá. Então, public tem isso. Agora, a gente tem um modificador de acesso private, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Private. Repara que o código
da ação, na classe ação, ele é privado, tá? Ele é privado. O que é um modificador de acesso privado? Somente a classe onde ele está declarado pode acessar. Então, a classe ação começa aqui, termina aqui, escopo dela, certo? Ou seja, o código, ele só é acessível aqui dentro, tá? A gente não consegue acessar esse método, esse atributo de fora. Tanto que, se a gente vier para a classe bolsa de valores, tá? A gente vai ter aqui a.código. E repara que dá erro. Né? De novo, sempre que tiver tracejadinho de vermelho aqui, erro. Tá? Porque toda ação também tem um código, tá, gente? Aí o código do Itaú é do B4. Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo, tá? Então, a gente não consegue acessar isso aqui. E o erro que dá é por quê? Porque o código, lá na nossa classe ação, ele é privado. Ou seja, eu não consigo acessar ele de outra classe. Entendido? Alanis, deu para entender? Se não tiver, pode falar que eu repito de novo. Peraí, fiz bagunça. Aí. Beleza. Aí, em relação a default e protected, nesse primeiro momento, vocês não precisam de se preocupar, tá? A gente vai voltar a trabalhar nisso. E aí, o Abraão até já mandou pergunta para mim, né, em relação a encapsulamento. Vocês vão aqui, encapsulamento, a gente vai declarar todos os nossos atributos como privados, tá? E a gente vai criar métodos get e set, a letra, para cada um dos atributos. Então, encapsulamento vai ser muito tranquilo vocês pegarem se vocês entenderem isso aqui, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente precisa, né, de uma revisãozinha para trabalhar é esse, tá? É relembrar os modificadores de acesso e entender qual que é a operação de cada um deles, tá? E aí, de novo, podemos focar tranquilamente, public e private, tá? Mas se vocês verem algum default, algum protect, vocês já sabem o que é. Entendido até aqui, gente? Dúvidas, perguntas? Deixa eu voltar lá no chat. A Alanis falou que tá ok. Alanis, nós vamos fazer agora aqui na prática, tá? Isso aqui era só para conceituar mesmo, para vocês lembrarem. Beleza? Tranquilo. Então, gente, vou abrir aqui o NetBeans, tá? Vamos lá. O tamanho da fonte tá bom aí, Kevin? O que é que aumenta o tamanho da fonte? O Kevin sempre é o responsável pelo tamanho da fonte. Não, Alan, você vai ver que não tem segredo, é bem tranquilo. Beleza, Kevin, tá de boa. Alan, você vai entender que é muito tranquilo, tá? Então, gente, aqui tá aquela classe ação que eu mostrei para vocês lá. E aí, o que é uma ação? Tá? Você vai ver, é tranquilo, é tranquilo. O que é uma ação? Se eu pedisse vocês para criar uma classe ação, quais atributos vocês colocariam nessa classe ação? E aí a gente já começa a fazer revisão sobre abstração. Lembra que eu falei que a abstração é uma das coisas mais importantes, tá? Que nós temos aí para trabalhar com orientação a objeto. Se a gente não conseguir abstrair objeto do mundo real, tá? Para o mundo computacional, é muito difícil trabalhar com orientação a objeto. Então, para mim, o principal é a abstração. E aí, eu estou perguntando para vocês, quais características de ação? E aí, de novo, a ação de bolsa de valores. E essa pergunta é justamente porque vocês, ação de bolsa de valores, tá, Alanis? Vocês, provavelmente, não têm muito contato com ação. E muitas vezes, a gente pega programa para desenvolver, você não tem nem noção, tá, do que é aquele objeto, de como ele funciona. E aí, a abstração, uma das partes importantes da abstração é você saber pesquisar, certo? Eu uma vez trabalhei num projeto grande de uma empresa que chama Qualicorp. Não sei se vocês já viram falar da Qualicorp. A Qualicorp é grande. A Qualicorp é listada em bolsa de valores, inclusive. A Qualicorp, ela faz um negócio que chama resseguros. Tipo, é uma coisa que se vocês me pedirem para explicar para vocês, eu vou ter dificuldade, porque é um negócio, ela faz seguro de seguro, né? Então, por exemplo, a Petrobras quer fazer um seguro de saúde para os funcionários da Petrobras. Aí a Petrobras contrata a Unimed.
Só que junto com a Unimed, ela contrata a Qualicorp, porque se acontecer alguma coisa com a Unimed, a Qualicorp cobre aquele seguro que ela fez para os funcionários dela. Assim, é muito confuso, tá? É muito confuso. E aí você tem que estudar. Então, por exemplo, eu falei com vocês que vocês têm que falar sobre a ação. Pesquisa, tá, gente? Ação de bolsa de valores. Não funciona. Você vai ter que pesquisar mesmo, tá? Aí, assim, lógico, eu não vou ficar aqui, né, com vocês e tudo mais, para a gente. Não é o conteúdo da nossa disciplina. Só para vocês entenderem, tá? O que é uma ação, porque isso aí vai acontecer, certo? Você vai pegar um cenário que você não domina, né? É a mesma coisa se a gente for desenvolver um programa ali para Manguels, que provavelmente vai ter lá, né? Botijão, roda, não sei mais o que, elemento, e aí a gente vai ficar meio perdido. É investimento, certo? É investimento. Então, tem todo o funcionamento aqui e tudo mais. Não, de novo, não é o objetivo da nossa disciplina. Mas é só para lembrar vocês, quando a gente vai abstrair, a primeira coisa é entender, tá? Se a nossa classe aqui fosse a classe aluno, a classe livro, a classe almoço, né, a classe série, a classe jogo, provavelmente vocês dominariam, tirariam de letra, né? Não vai ter dor de cabeça. Mas, de novo, muitas vezes, né, a gente pega cenários que são confusos, né? Uma vez eu dei uma atividade para um pessoal que eles tinham que fazer uma classe que era carro alegórico, né? Carro alegórico. E um aluno lá ficou indignado, que ele não sabia como que funcionava o carro alegórico. Ele me perguntou, eu falei, eu também não sei, tem que pesquisar, né? Então, por exemplo, a gente colocou então que toda ação pertence a uma empresa. Vou até mudar o nome aqui. Toda ação tem uma string. Aí o Abraão, acho que foi o Abraão que colocou, né? Toda ação tem um valor. E só fica uma coisa, ela tem um valor de venda, tá? E ela tem um valor de compra. Quem não entende nada de bolsa de valores, pensa que é o seguinte, pensa que é o Tinder, tá? Sempre tem uma pessoa querendo vender uma ação, tá, do Itaú por R$ 30. A hora que aparecer outra pessoa querendo comprar a ação do Itaú por R$ 30, certo? Ele vai lá e, pum, faz o match. E aí executa, tá? Alan, eu posso passar para vocês, não tem problema. Era na época de carnaval, né? Agora para vocês, provavelmente, eu vou passar assim, faça abstração do coronavírus, né? Da vacina, alguma coisa assim, tá? Mas é tranquilo. Mas é interessante vocês tentarem, né, fazer essas abstrações, tá? Mas, por exemplo, então vamos lá, Alan, já que você deu cor, vamos lá. Se a gente criar uma classe aqui, carro alegórico. Isso aí, Otávio, vai que vocês descobrem, né? O Vinícius também colocou, a abstração da cura, isso aí, né? Claro, né? Aí vocês lembram que foi o Bruno que incentivou vocês. Me paga um pedacinho dos royalties que vocês vão receber aí das vacinas. Se Deus quiser, isso vai sair logo. Mas vamos então lá, Alanis, aos seus casos, tá? Atributos do carro alegórico. Quais são as características que um carro alegórico tem? Tá? A primeira que me vem na cabeça, eu vou fazer ela primeiro, tá? Private, string, escola de samba. Qual escola de samba que o carro alegórico pertence? Roda. Roda o quê, Alan? Quantidade de rodas? Ema. Boa, Igor. Ema. Ei, gente, peraí que eu agora perdi. Ó, beleza. Private. Eu vou colocar aqui como double. Tá? Motor. Seria a força do motor para rodar. Tamanho, importante, né? Private, double. Aí a gente pode até colocar comprimento, né? E altura. Agora, quando vai para a Marquesa de Sapucaí, engarrancha em fio, engarrancha em árvore, então a gente tem que colocar. Motorista, boa, William. Responsável por guiar ele. Eu não sei se o nome é correto, é motorista, mas para a nossa abstração aqui está valendo. Certo?
Peraí, gente, eu perdi. Capacidade, beleza, Cacau. A Alanis também colocou a capacidade, o Igor colocou a altura. Gente, se eu perdi alguma coisa, vocês, por favor, me perdoem, tá? Então, eu vou colocar aqui um private double capacidade. Capacidade poderia ser até o número de pessoas, né? Aí, William, se a gente for colocar pneu, a gente tem que pensar em qual sentido, tamanho do pneu, qual característica, entendeu? Mas se a gente colocasse, por exemplo, porque todo pneu tem um tamanho, né? Private, opa, número e letra, então vai ter que ser, vou colocar aqui, private errado. Certo? Gente, vamos parar por aqui, né? Porque vocês viram que dá para abstrair muita coisa. Né? Tem aquela parte que é meio. Aí depende, né? Se ele tem alguma coisa eletrônica, se tem alguma coisa manual, né? Carreta, furacão. Tá vendo como que a gente aqui, no chat, em 3 minutos, a gente abstraiu um carro alegórico. Né? Então, é um objeto do mundo real? Dá para abstrair no computacional? Dá. Né? Depende da nossa capacidade de abstração. Tá? Então, quais métodos que a gente colocaria no carro alegórico? Métodos para o carro alegórico. Métodos são ações. Enguiçar. Aí, Cacau, você sacaneou, né? Vou colocar aqui public void ligar, porque se ele tem motor, ele vai ligar. Né? Eu vou colocar um salve aqui, ligando. Ligando. Agarrar em fio. Acender em luz é legal, né? Eu vou colocar tudo como void, tá? Acender luzes. Vai. Alegoria, me explica aí qual que seria as ações alegorias ao início. Seria tipo um movimento específico, alguma coisa assim? Acelerar é boa, é um carro, né? Então ele pode acelerar também. Também pode, né? Eu vou colocar um int aqui, tá? Só para vocês entenderem, relembrarem, acelerar. O Abraão, não dei conta de abstrair como se isso seria um método. Não, sambar, sim, mas aí seria da pessoa, não? Vou frear aqui também. Vamos parar por aqui, tá bom, né? Frear. Vira, né? Poderia colocar virar, acho que alguém colocou virar, enguiçar, por aí vai mais, né? Ô, Bruno. Você colocou o método int, mas você não colocou nenhum retorno. Isso aí, Marcelo, valeu, cara. Era a ideia mesmo, tá? Até pra gente lembrar. Peraí que eu perdi o chat. Reparem o seguinte, gente, é bom pra gente lembrar. Palavrinha reservada void, tá? Significa que o método não precisa de retornar nada. Então, a gente chama o método, ele executa acendendo e pronto. Repare que aqui, a hora que a gente coloca int no método, ele dá erro, ó, tá missing return. Todas as vezes que o método não for void, ele tem que ter um return, tá? Return, 1. Aí você pode falar, retornar 1 quando der certo, retornar 0 quando der errado, alguma coisa assim, né? Mas aqui a gente está só brincando mesmo. Certinho? Certinho, Marcelo? Então, gente, repara como que a gente consegue abstrair, né? Consegue, não tem tanta dificuldade, certo? Agora, o que é difícil? É quando você pega um domínio, aí a gente chama de domínio, o negócio, né? Você não conhece nada, né? Que você fica meio perdido se você tiver que trabalhar naquela. Então, você vai ter que pesquisar, tá? Então, por exemplo, eu dei para vocês o exemplo do projeto que eu trabalhei da Qualicorp, né?
que era um negócio de resseguros, era o tipo de negócio que eu nem sabia que existia, né, na época. Já trabalhei em projeto de farmácia também, que é um negócio meio confuso. O Carlão é farmacêutico, o Carlão manja bastante. Para mim era tudo novo, né? Eu não tinha noção de nada, de que receita, de tipo de medicamento. Então a gente tem que ir pesquisando, tá bom? Então, gente, se vocês começarem a fazer abstração das coisas, assim, meio aleatório mesmo, né? A Alanis brincou que vai fazer uma abstração dela. A gente abstrai normalmente, Alanis, generalização de objeto, tá? Então, abstrai, assim, Alanis enquanto aluna. Então, você abstrai a Alanis, né? Alanis enquanto filha, aí você abstrai a Alanis filha. Alanis enquanto cantora, aí você extrai a Alanis cantora, né? A Alanis enquanto política, aí você extrai a Alanis política, e por aí vai, tá? A gente normalmente não faz abstração, tipo, da Alanis, faz da pessoa, da aluno, da cantora, né? Da política, e aí vocês vão se imaginando isso aí, tá bom? Gente, o Carlão trabalhou muito tempo na farmácia, eu brinco que ele é farmacêutico, ele entende muito, muito, muito. O que o Carlão não entende, né? O Carlão é bom em tudo, não tem jeito não. Gente, então tá bom. Então a gente abstraiu, foi bom que a gente viu aqui a questão de abstração, tá importante a gente relembrar isso aqui, tá? A gente vai precisar disso, eu vou passar uma atividade para vocês na sexta, para vocês fazerem, tá? Vou passar antes, na verdade, tá? Vou voltar aqui então na nossa ação, tá? A nossa ação, a gente tinha colocado empresa, código, valor de compra, valor de venda, tá? Vou colocar só mais um aqui, ó, public, int, volume de ações que são negociadas no mesmo dia, tá? A gente pensar em termos de métodos, quais métodos vocês acham que a gente pode ter para uma ação, já que a gente está trabalhando com abstração também? Pensem aí. Então, fugiu o nome? Isso, show de bola, Abrão. Vou colocar aqui um public, eu vou colocar void. Vender. O que você mais faz com a ação é vender, comprar, né? Investir seria meio genérico, sabe? Mas aí o investir talvez poderia casar aqui com comprar, né? Estou investindo, estou comprando. Tá? Outra coisa que existe em ação é aluguel, tá? Muita coisa que você pode fazer. Tempo de disponibilidade ou acréscimo de valor contam. Em tempo de disponibilidade, o Igor, se eu entendi bem, o que você pode fazer você dá uma ordem para comprar, para vender, você dá um tempo para aquela ordem existir. Se for nesse sentido, ficaria aqui dentro do método, entendeu? O acréscimo de valor, eu não sei. Aí acho que a gente poderia só incrementar, aumentar e subir. Pode ser. Método tipo... Vou criar esse método como private, tá? Private, vou colocar void mesmo. Valor. Esse método recebe um valor double. E aí ele vem cá e fala que o valor... Vamos fazer no valor da venda, né? O valor da venda agora é o X. Pronto, só isso. Vamos parar por aqui que tá bom. Já dá pra gente brincar. Diga, Alanis. Não tô, Alanis. Infelizmente não. Certo? Mas eu devo estar voltando para aí na próxima semana, mais ou menos. Na verdade, eu estou esperando uma resposta, sabe, aí do IF sobre algumas coisas, até a questão de empréstimo de computador, para a gente ver o que a gente vai fazer, tá bom? Mas aí eu aviso vocês. Então, gente, sim, né? Eu estive aí até meados de abril. Aí depois eu vim para casa dos meus pais, e aí aqui não tem coronavírus ainda, né? Aí em Três Corações tem, aí eu tô mais quieto aqui, né? E aqui é menos frio que aí, eu sempre gripo, então eu não tô querendo gripar. Aqui pelo menos tem almoço da mamãe, né? Feijão quentinho. Aí eu como muito bobagem. Sanduíche, fandangos. Aqui não, aqui é mais regulado, bom despacho, grande bom despacho.
Novela não. Novela minha irmã assiste. Nem sei, nem quase não assisto televisão. Gente, mas então vamos lá. Para a gente encerrar também, que 2 horas, talvez vocês tenham alguma outra atividade, eu não vou atrasá-los, não. O que eu preciso que fique claro aqui para vocês, tá? Repara que nos nossos atributos, nós colocamos 3 atributos como privados, tá? Código, valor de venda, valor de compra. E nós temos 2 atributos públicos, empresa e volume, tá? Nos métodos, a maioria está como público. O único que é privado é o alterar valor, tá? Então, o que muda nisso aqui? Tá? Se a gente criar um método main aqui dentro dessa classe, PSVM, meu método main, eu posso criar um objeto ação. Então, eu vou criar ação B, recebe, new, ação. Funciona, estou dentro da mesma classe. Né? B. Código, recebe Petrobras, PTR4. Tá? B. Empresa. B. Comprar, funciona. B. Alterar valor, né? Que a gente vai passar um valor aqui de 16. 18,9. Pronto. Certo? Repara que dentro da mesma classe, nós conseguimos acessar código, tá? Que era privado. Nós conseguimos acessar a empresa, que é público. Nós conseguimos acessar o método comprar, que é público. Nós conseguimos acessar o método alterar valor, que é privado. Ô, Júlio, eu estou gravando. Essa eu lembrei de gravar, tá? Tá gravando aqui. Aí eu vou, assim que o Google Meet mandar ela, eu subo ela no YouTube e mando o link para vocês, tá? Eu prefiro subir no YouTube, porque eu acho que fica mais leve vocês baixarem. A do Google Meet fica muito pesado. Uma aula de 1 hora dá 300 e poucos mega, e no YouTube fica levinho. Não, coloquei para gravar, tá aqui gravando de todo tamanho para mim aqui agora. Eu estou mais atento esses dias. Então, gente, mas o que eu queria deixar claro para vocês? Repara que nós estamos dentro da classe ação, e aqui dentro da classe ação, tá? Com o mesmo peso, Igor? Meu zebra. Mas eu vou subir no YouTube, porque eu estou mantendo esse ritmo. Eu ia criar as playlists lá, mas eu apanhei a qualidade, né? Eu apanhei para criar playlist no canal, não sei mexer com o canal de YouTube. Não vamos aprendendo. Não podemos animar, não. Então, gente, mas assim, para ficar claro aqui, tá? Dentro da mesma classe, repara que tudo a gente conseguiu acessar, tá? Esse método é privado, acessamos ele, não deu erro, tá? O código aqui é privado, acessamos, não deu erro, tá? Então, dentro da mesma classe, o que é privado é acessível, o que é público é acessível, tá? Quando nós mudamos de classe, aí agora eu vou lá para a classe Bolsa de Valores, que também tem um método main, repara que eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou chamar ação C, recebe new ação. Tá? Lembrando que isso aqui, nós estamos criando um objeto ação, certo? E a variável chama C, certo? Chama C. Agora, C.empresa, funciona. Né? Vamos criar aqui a empresa Klabin. Agora, a gente colocar código e falar que a Klabin trabalha com KBALBN11. Olha o erro aí, ó. Certo? Se a gente fizer C.vender, funciona. Se a gente fizer C.alterar valor e passar mais, por exemplo, erro. Certo? Reparem que a partir do momento que nós mudamos de classe, o código ele não é mais acessível. Alterar valor não é mais acessível. Tá? Então, o que eu preciso que fique bem claro para vocês? Modificador de acesso, tá? Private acessa só dentro da classe. Aqui a gente está acessando
código, a gente está acessando altera valor, que são privados, tá? Private, você não consegue acessar de outras classes, tá? Então, repare que aqui dá erro e aqui dá erro, tá? Repare que aqui, se você clicar aqui na lâmpadazinha, ele vai falar, ó, tornar o pacote, alterar valor como privado. Aí ele tenta te ajudar, mas essa correção dele aqui não vai dar certo, tá? E aí, se vocês entenderam isso aqui, vocês podem estar pensando, então a gente podia ter criado tudo como público, né? Então por que a gente não cria tudo como público? A questão de criar tudo como público é que você não tem segurança e você não tem controle de nada, tá? Por exemplo que vocês conseguem imaginar, Swap Edu. Do mesmo jeito que vocês têm usuário para acessar o Swap Edu, nós professores também temos, certo? Só que nós professores podemos alterar a nota de vocês não podem alterar a nota, tá? Então, se a gente tivesse feito essa abstração e considerado que professor e aluno têm o mesmo nível de abstração, têm o mesmo método e tudo público, talvez a gente tivesse um pouquinho de dor de cabeça na hora de programar, porque todo mundo ia poder ter acesso àquelas informações. A partir do momento que a gente coloca elas como públicas, e a gente, como privadas, isso que a gente vai ver na semana que vem, a gente consegue controlar facilmente, por exemplo, quem acessa, tá? Então a gente consegue validar se aquele usuário tem permissão ou não tem permissão para fazer uma ação, tá? Se aquela informação que ele está passando, se é levada ou não, tá? Por exemplo, só uma classe aqui rapidinho, tá? Essa pessoa, ela vai ter só um atributo, tá? É a idade. Certo? Então, criei a pessoa aqui. Vou voltar aqui no meu bolsa de valores. Vou criar uma pessoa P, 1000, pessoa. P ponto, idade, recebe menos 9. Funciona. Existe idade negativa? Existe idade negativa? Não, não existe, né? Se a gente deixar as coisas todas públicas, a gente acaba correndo esse tipo de risco, entendeu? De uma pessoa que não tem permissão ou de uma pessoa passar um valor indevido. Então, a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, gente, o que nós vamos ver na semana que vem? Que os nossos atributos, eles vão ser privados e que a gente vai criar formas de acessar eles, né? Como o Abraão já me perguntou, né, são métodos de acesso ou get-set. Eu já adiantei também, tá bom? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Para essa semana eu vou postar a nossa distribuição de pontos, tá? Vou postar também, vou tentar postar a primeira lista de exercício e a questão do formulário, igual a Alane já pediu do livro, né? Que aí vocês já vão tocando. E aí, eu vou passar uma atividade também só para a gente relembrar isso aqui, para a gente caminhar para trabalhar com encapsulamento na semana que vem, tá bom? Aí semana que vem a gente vê o encapsulamento, na outra semana a gente faz uma revisãozinha e vocês vão ver que nós vamos sair bem, tá? E eu vou tentar começar com vocês, a gente fazer alguma coisa com interface gráfica, ainda a gente trabalhando com atividade remota, tá? Se por acaso ficar muito difícil, ficar muito inviável, a gente aborda e tenta outra coisa, tá? Mas pelo menos só para vocês conhecerem um pouquinho assim dos recursos e tudo mais, tá bom? Eu vou tentar gravar uma videoaula também sobre encapsulamento essa semana para passar para vocês, tá joia? Gente, então se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição, tá? Assim que a aula estiver pronta, liberada, eu vou subir e mando para vocês, tá joia? Confiram as notas de vocês também, por favor, tá? Lá no Swap. Se tiver ficado alguma coisa errada, equivocada lá, só me falar que a gente vai corrigindo, tá? Eu acho que conferindo assim, não, como diz, não percebi nenhum erro não, mas a gente erra mesmo, tá bom? Gente, então boa tarde para vocês, tá bom? Tá errado, Alanis? Vou conferir então, deixa eu anotar aqui. Aí não, Alanis. Aí eu tenho certeza que eu lancei sua nota, Alanis. Brinca não. Gente, então tá bom. Boa tarde para vocês, boa semana aí, né? Peguem firme aí, estou aqui à disposição, que vocês precisarem de ajuda aí, tá bom? Contem comigo. Boa tarde, fiquem com Deus, se cuidem aí. Abração. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Jordana, pela força, mais uma vez. Parar a gravação aqui.